Ok, gravação iniciada. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 11 de maio de 2021, período da manhã, a segunda parte do período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale e Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Nós vamos retomar a nossa pauta de julgamento a partir do item 7, de relatoria do Dr. Maurício, Centro de Cultura, professor Luiz Freire. Eu acho que é 7 e 8, né, doutor? Isso, senhora presidente, a minha sugestão é que examinemos o 7 e o 8 em conjunto, Ok. Tendo em vista que a solução é absolutamente a mesma. Posso? Posso? Nesses dois casos, o 7 se trata de um recurso voluntário, folhas 169 a 178, em que o recorrente sustenta que não cabe argumento relativo à renúncia ou desistência da instância administrativa pela recorrente ao ajuizar a ação judicial para afastar os efeitos das decisões judiciais que determinaram a suspensão da exigibilidade dos tributos cobrados, afastar do contribuinte o direito de impugnar valores lançados unilateralmente, apesar das referidas decisões judiciais, constituir afronta ao contraditório e ampla defesa. Conforme os documentos dos autos, a recorrente faz jus à imunidade tributária, isso porque é entidade filantrópica reconhecida conforme as exigências da legislação, e o INSS apontou tão somente o descumprimento do parágrafo 6º do 55 da 8.212, e os valores a título de contribuições previdenciárias apenas não foram recolhidos, pois a recorrente faz jus à imunidade. No 8, senhores, o recurso voluntário está as folhas 50 a 59 e são os mesmos argumentos, tá? Então, em ambos eu não conheço do recurso, certo? E não conheço do recurso em razão da súmula CARF número 1, né, pela concomitância, e essa concomitância ela é reconhecida, e a concomitância a que me refiro é com a ação judicial 2005 8300016037 nos dois casos, certo? E essa concomitância ela é reconhecida pela própria recorrente. Então, nesses dois casos específicos, no 7 e no 8 da nossa pauta, voto por não conhecer do recurso em respeito à súmula CARF número 1. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, doutor Maurício. Então, caso de concomitância, súmula CARF número 1, o relator está votando por não conhecer do recurso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho, parabéns pela síntese. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Travou. Mônica está travada. Voltou, Mônica. Voltou. Estava travada. Você ouviu Desculpa. o voto? Eu ouvi sim, eu acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 7 e 8 do Centro de Cultura Professor Luiz Freire acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. O item 9, doutor Wesley, é um embargo da Protec Assessoria e Consultoria. Já está na pasta ali, se vocês quiserem. Esse aí é bem simples, o item 9. É que é o seguinte, antigamente no PGD anterior, na verdade, nós tínhamos lá recurso voluntário e recurso negado na ementa, tá? Aí ele saiu nesse novo sistema que nós temos agora,
e a gente não coloca mais na ementa recurso voluntário e recurso negado, recurso parcialmente provido, o que eu acho que era mais, assim, didático anteriormente. E eu, na hora de redigir o voto novo, eu coloquei recurso voluntário na ementa, recurso voluntário negado, e no dispositivo, obviamente, o voto estava com recurso voluntário provido. Então, houve um erro material, e aí eu estou acolhendo os embargos aqui, para que... Isso aqui foi até a Fazenda que eu pus, para que seja corrigido esse erro material, viu, presidente? Para corrigir na ementa para recurso voluntário provido, que é o que está no dispositivo e no corpo do acordo. É como um voto. Terá. Peraí. Esse microfone demora para desabilitar, habilitar, né? Então é só alterar aquela expressãozinha que está lá no termo, lá, né? Eu ainda seguia colocando agora, mas diante dessas confusões eu estou tirando. É, melhor. Pode dar um problema e tal. É que antigamente ele tinha uma caixinha, não tinha como errar. A gente clicava na caixinha e essa caixinha ela já dava ali, era obrigatório colocar, então era muito difícil errar alguma coisa ali. Hoje não, hoje não tem, eu estava botando de forma manual. Uhum. E aí eu estou tirando agora porque, enfim, Tranquilo. dá esses problemas aí de voltar um processo por causa de um errozinho. Alguém tem algum questionamento? Eu estou aqui redigindo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, desculpa. Algum questionamento? Eu queria ter essa habilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. A minha habilidade está morrendo com o tempo, mas estou tentando. Não, a mulher consegue, a mulher tem essa habilidade. Doutor João. Acompanhe. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Todos os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício material apontado, ratificar o acórdão 2301-007-387, de 11... Essa data é 11 de setembro mesmo, porque aqui está acusando julho. Só checa para mim, Wesley, se é 11 de setembro ou de julho. O acórdão? Aqui no relatório está falando 11 de setembro, mas na pauta anotada, fala que é julho. 6 de julho. É quando? 6 de julho de 2020. 6 de julho de 2020. Deixa eu anotar aqui. Então. O acórdão está diferente. É. Ah, tá, já corrigi aqui. Na conclusão, 6 de julho de 2020. Não, na conclusão e em cima tá errado. Em cima também. Já vou 6 tirar. de julho de 2020. Para que seja para... É porque você colocou assim, para que seja reconhecida a ementa que deu total provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos. Para... Reconhecida não, né? Seria... Eu acho que é para remover da ementa, né, a expressão. Para inserir a ementa que deu para... Inserir na ementa, né? Na ementa. Eu acho que você pode até excluir isso da ementa, né? Porque como já não faz mais parte, né? O que você acha, João? Para sair da ementa. Para excluir da ementa a expressão. Que é esse campo... Na verdade, isso nem compunha propriamente a ementa. Talvez seja nessa sessão mesmo que eu tenho um voto de embargos dessa natureza aí, que eu coloquei assim, para fazer consignar na ementa do acordo embargado que o recurso voluntário foi provido ou não foi provido, alguma coisa assim, entendeu? E pronto, e faço a emenda do jeito que seria a época. Então, para consignar
na ementa. Aí o resultado, né? Que o recurso foi o que nesse caso? Foi provido. Para conseguir na ementa o recurso. Ou poderia até excluir, mas já que você tinha um hábito de colocar, para mim tanto faz deixar que excluiu ou que se você quiser manter. Tá, eu botei aqui assim, ó, para consignar na ementa que o recurso voluntário foi totalmente, foi provido. Isso. Então, acordo os membros, item 9, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos sem efeitos infringentes para, sanando o vício material apontado, reratificar o acordo 2301-007-387 de 6 de julho de 2020 para consignar na ementa que o recurso voluntário foi provido. Aí eu vou copiar lá em cima de novo para poder... Ah, já está. Correto, ok? Correto. Então tá. Então vamos para o próximo. O 11, o 10 a gente vai fazer depois. Tá. Vamos para o 11, do Dr. João. Dalcar Veículos. Muito bem. É também uma decadência, súmula vinculante à STF número 8. No presente caso, o lançamento é de março de 2007. Os fadiradores aconteceram de 99 a 2001. O prazo credencial do fadirador mais recente teve início em 1 de 2002, expirou em 31 de 2006. Então, eu reconheço a decadência de todo o lançamento. Basta ler o último parágrafo, aí que tem todas as datas. Meu computador está bem lento com esse Teams. Não sei se o de vocês está assim. O meu também está muito lento. Muito lento. Até o Word, eu abro a pauta, demora. Então, o item 11, o doutor João está dando provimento ao recurso pela aplicação da súmula CAF número 8. Alguém tem algum questionamento? Súmula STF. Súmula STF número 8. Súmula vinculante número 8. Vinculante número 8 do STF. Alguém tem algum questionamento? Doutor Wesley? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanhe. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Doutora Letícia? Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, Dalcar, item 11 da pauta, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Item 12, também do Dr. João, construtora mineira. Tem algum microfone aberto. Tem nossa, um barulhão. Está chiando. O almoço está ficando pronto, eu acho. Não é o meu, tá? Parece que está fritando. Então é panela de pressão. Vamos lá. Lançamento de multa isolada por deixar o contribuinte na condição de contratante de mão de obra de destacar os 11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço. CFL 37. Apresentada a defesa, a autoridade competente apreciou e proferiu decisão de notificação número tal, está nas folhas tais, que considerou a atuação procedente. Planejou-se recurso voluntário em que se alegou decadência, a desobrigação de efetuar a retenção, o que era empresa optante pelo simples, a ausência de prejuízo ao fisco em face da não retenção, que não houve reincidência a justificar o aumento da penalidade aplicada e a possibilidade de relevação da multa. Esse é o relatório. O recurso é tempestivo, porém deixo de conhecer da questão afeta ao depósito recursal, que o recurso teve seguimento e a matéria não é controversa. Conheço do restante. A decadência.
O recorrente alegou que parte do lançamento teria sido atingida pela decadência com base do 173. Ele tomou ciência do lançamento em 7 de 2006. No presente caso, o fato gerador da multa aplicada foi a falta do destaque nas notas fiscais de mão de obra dos 11%. O momento da ocorrência dos fatos geradores correspondeu à data da emissão das notas fiscais, portanto. Na tabela anexa ao auto de infração florestais, estão relacionadas as notas fiscais que não tiveram destaque das retenções e que foram consideradas pela autoridade lançadora. Ali se vê que há documentos emitidos desde 1/2 de 99 até 2/2 de 2005. Com razão recorrente, dada a regra decadencial do 173 e considerando que o lançamento foi aperfeiçoado em 7 de 2006, foram atingidas pela decadência as multas relativas às notas fiscais emitidas até o dia 31/12 de 2000, inclusive. Então, sendo o fato gerador dessa multa a falta de retenção, ele ocorre no momento da emissão da nota fiscal. Então, inclui até 31/12 de 2000. Da desobrigação de reter, em face da opção pelo Simples. O requerente alegou que não precisava reter, porque seria optante pelo Simples. A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a matéria, aspas. Quanto à alegação de ser optante pelo Simples, não merece acolhida, visto que não consta dos autos prova do alegado. Ademais, cabe registrar que, consultando o site da Receita, verificou-se que a consultora mineira limitada, CPJ tal, não é optante pelo Simples. Fecha aspas. O recorrente não carreou ao recurso voluntário nenhum documento para contestar o acordo recorrido e comprovar sua condição de optante pelo Simples. Portanto, não há como admitir a alegação desprovida de prova, sobretudo quando a opção não foi identificada pelo colegiado da qual ao consultar o sítio da Receita. Então, não acata a alegação de que ele seria optante pelo Simples. Da ausência de prejuízo ao fisco, o recorrente alegou que, mesmo não tendo efetuado as retenções, a autoridade lançadora efetuou o lançamento das contribuições devidas. Portanto, o descumprimento da obrigação acessória não teria causado prejuízo ao fisco. A decisão recorrida bem destacou que o lançamento da referida contribuição não exime a empresa do cumprimento das obrigações. Uma coisa é a obrigação tributária principal, outra é acessória. De fato, como estabelece o 142, o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, é dizer que, uma vez identificado o fato gerador da obrigação tributária acessória, no presente caso foi deixar de destacar as retenções, a penalidade deve ser aplicada pela autoridade competente. A alegação de ausência de prejuízo não exclui o fato gerador nem desobriga o lançamento. Da reincidência. O requerente alegou que é indevido o aumento da multa em razão da reincidência porque a infração anteriormente cometida, constante do auto de infração número tal, não se referia à mesma conduta. O acordo recorrido rechaçou a alegação, esclarecendo que, na legislação previdenciária em vigor, havia duas formas de reincidência. A específica, quando o contribuinte praticava a mesma conduta pela qual havia sido autuado, e a genérica, quando o contribuinte praticava a conduta diversa. No caso de reincidência específica, a multa devida seria triplicada. E, sendo a reincidência genérica, a multa seria o dobro, que foi o caso dos autos. De fato, consta do relatório fiscal, tal, que o contribuinte incorreu na circunstância agravante prevista no inciso 5º do artigo 290 do Regulamento da Previdência, e, neste caso, em obediência ao que consta no inciso 4º do mesmo regulamento, a autoridade lançadora dobrou o valor da multa em razão da ocorrência da reincidência genérica. Elevação da multa, ele solicitou que fosse relevada, entretanto, tendo em vista a ocorrência de circunstância agravante, não é possível a relevação. Conclusão, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da matéria relativa ao depósito recursal, e por dar parcial provimento para reconhecer a decadência das multas correspondentes às notas fiscais emitidas até 30/12 de 2000, inclusive. Ok. Algum questionamento, pessoal? Vou colocar em votação, então. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho.
Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 12, construtora mineira. Acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa ao depósito recursal, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência das multas correspondentes às notas fiscais emitidas até 31/12/2000, inclusive. Item 13, também do Dr. João, TV Serra Dourada. Muito bem. Recurso de ofício. Em face de decisão de primeira instância que anulou o lançamento do vício formal consistente na utilização do código FPAS incorreto pela autoridade lançadora. Em face da súmula CARF 103, não é possível conhecer do recurso de ofício, porque é o limite de alçada. Ele é abaixo do valor, é abaixo do limite de alçada, portanto, não conheço o recurso de ofício. Tem hora que eu fico tentando achar a barra. Aí a barra, você fica passando, eu não sei se isso acontece com vocês, para achar o microfone aqui, ela some. Então, o doutor João não está conhecendo o recurso de ofício em função do limite de alçada. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Acordam item 13, TV Serra Dourada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício. Item 14 ao 20 foram retirados de pauta por solicitação da PGFN. Item 21 do Dr. João, Associação dos Médicos. Muito bem. É uma multa isolada, decorrente do descumprimento da linha A do inciso 1º do artigo 30 da Lei 8.212, que é deixar de arrecadar, mediante desconto das respectivas remunerações, as contribuições previdenciárias dos segurados. Acho que dá para resumir isso aqui. Estou dando provimento ao recurso porque é cessão de mão de obra. Realmente não houve desconto e não deveria ter havido mesmo, porque trata-se de cessão de mão de obra. Posso ir direto ao voto. A questão substantiva deste processo é saber se o recorrente teria atuado como intermediador de mão de obra na condição de cedente, o que lhe obrigaria a efetuar as retenções das contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas aos profissionais. Como bem apontou o recorrente, o deslinde deste processo, que trata da multa por não ter efetuado as retenções, está vinculado à solução do processo número tal, no qual se discutiu a questão da cessão de mão de obra. Aquele processo já foi objeto de julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, nos termos do acórdão número tal, deu provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer a inexistência de cessão de mão de obra, como se constata da ementa daquele julgado. Traga a emenda. Não havendo cessão de mão de obra, também não haveria o dever de retenção e, portanto, o fato gerador da multa destes autos sequer acontecer. Voto por dar provimento ao recurso. Como já fez coisa julgada administrativa, a questão da existência ou não da cessão de mão de obra, nesse caso, decidiu a Câmara Superior que não teria havido a cessão de mão de obra, obviamente, também não tinha que ter havido retenção. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda?
Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 21, Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Labpress, também do Dr. João, item 22. Muito bem. Multa isolada também. Só uma dica para vocês, rapidinho. Quem quiser apertar F8, desculpa, João. Quando você aperta F8 e desabilita o microfone, ele automaticamente desabilita aqui no menu. Diferente do Jitsi, que a gente tinha que fazer as duas coisas, né? Então, se vocês apertarem F8 e achar que é mais prático, ele automaticamente desabilita aí o microfone, tá? Desculpa, João. Pode passar. Bom, vamos lá. Multa isolada, lançamento de multa isolada por infração ao dispositivo tal, combinado com outro dispositivo. Enfim, a multa foi aplicada porque o contribuinte deixou de atender uma intimação fiscal. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente, ocasião em que o colegiado antecedente excluiu do lançamento algumas exigências não atendidas pelo contribuinte porque por entender que haviam sido atingidas pela decadência. Esclareceu, porém, que a apresentação parcial dos documentos solicitados não altera o valor da multa aplicada, mantendo a multa integralmente pelo desatendimento dos demais itens da intimação. Planejou-se recurso voluntário, em que se reiterou as alegações da impugnação e acrescentou: não deu baixa nos registros da empresa, nos órgãos competentes, porque na ocasião da dissolução, essa empresa teria sido dissolvida judicialmente. Porque, por ocasião da dissolução judicial da sociedade, possuía débitos fiscais que impediam a emissão das necessárias certidões negativas. Que apresentou declarações informando a interrupção das atividades. Que, após a dissolução judicial da sociedade, não manteve arquivo dos documentos fiscais. Que os documentos e livros contábeis e fiscais anteriores ao quinquênio da ação fiscal haviam sido destruídos. Que os livros de inspeção do trabalho, registro de inventário, registro de ponto, não poderiam ser considerados atemporais. Que recorrente apresentou os documentos de que dispunha. Que parte da documentação solicitada poderia ter sido suprida com consulta aos sistemas da Receita. Que, tendo sido dissolvida em 2001, a ação fiscal acontecida em 2007 já não poderia resultar em lançamento de crédito tributário em razão da decadência, e que, por isso, as exigências seriam inúteis, e sua não apresentação não teria causado dano ao fisco. Que a prerrogativa de exigir documentos deve ser analisada sob os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. Seu relatório. A intimação parcialmente descumprida ocorreu no dia 23 de 11 de 2007, está na folha 11. E nela foram requeridos vários documentos e informações relativos aos períodos de 97 a 2006. Considerando que a intimação franqueou ao intimado apresentar os documentos até a data do encerramento do procedimento fiscal, o que aconteceu no dia 21 de 12 de 2007, o descumprimento da intimação e, por conseguinte, o fato gerador da multa ocorreu no dia 22 de 12 de 2007, data a partir da qual o contribuinte já se encontrava em mora. É importante estabelecer a data da ocorrência desse tipo de fato gerador, porque a gente está tratando aqui em tese, possibilidade de decadência. Segundo o relatório fiscal, o contribuinte atendeu a intimação apenas parcialmente. Aí eu falo aqui a parte que ele teria atendido. A decisão a qual entendeu que não poderiam mais ser exigidos, em razão da decadência, os seguintes documentos: a RAIS, de 99 a 2001, e os comprovantes de entrega de declarações de imposto de renda da pessoa jurídica de 98 e 99. O colegiado antecedente entendeu que parte da documentação não apresentada refere-se a documentos atemporais, que é o termo que a decisão usou. E citou como exemplo
cartão de CNPJ, livro de inspeção do trabalho, livro de registro de inventário, livro de ponto e documentos pessoais dos proprietários. Assim, mesmo que a empresa estivesse desativada de fato, mas ativa nos cadastros fiscais, persistia a obrigação de cumprir a intimação em relação a esses documentos. O requerente alegou, dentre várias outras matérias, que atendeu parcialmente a intimação, apresentando os documentos que possuía e que não possuía mais todos os documentos exigidos, dado que a empresa estava inativa há vários anos. Alegou também que não estaria obrigada à guarda de documentos em face do decurso de prazo após o encerramento das atividades empresariais. A questão essencial da lide é determinar se o contribuinte, no momento da intimação, estava obrigado a manter consigo algum dos documentos exigidos pela autoridade fiscal. Bastaria um, porque isso não altera o valor da multa. Pois bem, os documentos cuja apresentação motivaram o lançamento foram, aí eu cito os documentos. O artigo 1194 da Lei 10.406, que é o Código Civil, determina que a escrituração e demais documentos relativos à atividade empresária devem ser mantidos em boa guarda enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Entendo, pois, que, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, desde o advento do atual Código Civil, não existem documentos empresariais atemporais, cuja obrigação de guarda seja perpétua. No presente caso, a autoridade lançadora concluiu que a empresa esteve ativa no período de 97 a 2000, na folha 13. Pois bem, independentemente de os responsáveis pela empresa terem efetuado regularmente a baixa nos cadastros fiscais ou descumprido qualquer outra obrigação legal, é inconteste que as atividades empresariais cessaram em 12 de 2000. Sendo assim, o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários já havia sido atingido quando da intimação, 23 de 11 de 2007. Quanto à inocorrência de prescrições a justificar a manutenção da documentação empresarial, cabia, ao meu ver, à autoridade fiscal, ao se deparar com a singular situação de ter que fiscalizar uma empresa inativa há mais de 6 anos, certificar-se de que os documentos a exigir deveriam ser mantidos pelo contribuinte antes de intimá-lo a apresentá-los, fazendo prova da existência de fatos a eles relativos que não teriam sido alcançados pela prescrição no momento da exigência. Considerando que todos os documentos relacionados como não apresentados eram decorrentes da atividade empresária, o direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários daqueles períodos já estava decaído, que não há prova de que havia situações não atingidas pela prescrição e que o recorrente não ignorou a intimação, ele compareceu, de fato, atendendo dentro das suas possibilidades, uma vez que já não possuía todos os documentos exigidos e nem estava mais obrigado a mantê-los em boa guarda, a multa em questão não pode prosperar, quando provimento ao recurso. A questão, diria assim, que mais me fez entender que esse caso deve se dar provimento mesmo, é que caberia, ao meu ver, a autoridade fiscal lá, analisando, com a fiscalização aberta, analisando os fatos, trazer para os autos qualquer situação excepcionadora que justificasse a necessidade de guarda dos documentos além do período decadencial. Por exemplo, digamos que esse contribuinte, por exemplo, tivesse cometido uma fraude, uma das hipóteses de fraude do Código Civil, fraude empresária, não fraude tributária. E que, portanto, nesse caso, poderia afetar o prazo decadencial ou o prazo prescricional de tributos já constituídos. Se ele tivesse trazido essa situação, o auditor fiscal, aí sim, aí eu entenderia que naquele momento da intimação haveria uma circunstância que ainda justificaria a apresentação de documentos. Mas ele não trouxe nada, então não tinha nada a ser lançado mais naquela altura. Se não tinha nada a ser lançado, nada poderia ser exigido. Ok. Alguém tem algum questionamento?
Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Eu estava vendo aqui, quando habilita o F8, tem que desabilitar pelo F8. Não dá para ser aqui pelo Teams. É? Aham. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 22, LAVPRES, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Item 23, TMB Telec, também do Dr. João. É também uma multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, que foi deixar a empresa de exibir livros e documentos relacionados às contribuições para a Seguridade Social, CFL 31. Contribuinte teve ciência do lançamento em 11/4/2002. Em 25, eu coloquei as datas, porque as datas serão importantes. Vamos lá. Contribuinte teve ciência do lançamento em 11/4/2002. Em 25/4/2002, o lançamento foi impugnado. Em 22/7/2002, os autos foram baixados em diligência para que a autoridade lançadora se pronunciasse sobre os documentos e alegações da impugnação e apresentasse esclarecimentos adicionais, reabrindo o prazo de defesa. Da diligência, constatou-se que a empresa corrigiu uma das faltas, apresentando folhas de pagamento, deixando de apresentar os livros diários do ano 2000, portanto, não corrigindo sua falha, motivo pelo qual mantemos a atuação no valor integral. Atuação no valor integral. Muito bem. Em 16/3/2003, a impugnação foi analisada, resultando da decisão notificação número 174/2003, que considerou a autuação procedente. Em 17/4/2003, a empresa apresentou recurso voluntário. Tem o microfone aberto aí. Em 8 de maio de 2003, o Serviço de Análise de Defesa de Recursos da Previdência Social entendeu por bem determinar nova diligência nos seguintes termos. Concluindo-se a necessidade de converter os autos em diligência a fim de que a fiscalização, por meio de novo MPF, retorne à empresa a fim de examinar os livros diários do referido período, examinar seus livros diários do referido período, estão disponíveis, caracterizando que a empresa recorrente tenha corrigido a falta. Em 1/4/2004, a autoridade lançadora se manifestou acerca da diligência nos seguintes termos. De acordo com o solicitado, informamos que a empresa corrigiu a falha de falta de apresentação do diário, que não é atenuante de sua culpa, pois conforme anexos a este, florestais, juntados pela empresa, e conferida a sua autenticidade por essa fiscalização, pode-se ver claramente, conforme florestais, que a mesma registrou na junta comercial o livro diário em 5/9/2002, portanto, 6 meses após o auto de infração em questão, foi março de 2002. Em 10 de maio de 2004, a decisão notificação 174 foi reformada. Ainda tem o microfone aberto aí, colegas. A decisão notificação 174, ela foi reformada pela decisão notificação número 234, que atenuou em 50% a multa por ter o infrator corrigido a falta até a decisão de primeira instância. A empresa tomou ciência dessa decisão no dia 29/6/2004. Em 26/1/2005, foram apresentadas contra-razões ao recurso voluntário. E em 15/12/2005, o recurso voluntário foi julgado por florestais e, por meio do acórdão tal, a decisão notificação foi anulada, porque, após a diligência determinada
na primeira instância, não foi reaberto o prazo para a defesa. Na ocasião, determinou-se a correta notificação do contribuinte do resultado da diligência, reabrindo-lhe o prazo para contestação. O contribuinte tomou ciência do acordo e do resultado da diligência em 9/11/2006, mas não se manifestou. Em 20 de agosto de 2007, proferiu-se nova decisão de primeira instância, já que a outra havia sido anulada, que considerou o lançamento parcialmente procedente, atenuando a penalidade aplicada. Dessa decisão, o contribuinte foi intimado em março de 2008. Então, ele manejou recurso voluntário e arguiu que o valor da multa ultrapassa o valor mínimo, é abusivo e desproporcional, e que a aplicação da multa fere o princípio da vedação ao confisco. Esse é o incomum extenso relatório. O recurso é tempestivo dele, o voto é curto, apesar do relatório. O recurso é tempestivo dele conhece, exceto por força da súmula CAF número 2, as alegações de afronta aos princípios constitucionais. O recorrente não questionou a ocorrência do fato gerador, o que torna incontroverso o desatendimento da intimação. Limitou-se a questionar o valor da multa, que, segundo ele, exorbitou o mínimo estabelecido no regulamento. E, na verdade, o valor da multa correspondeu exatamente ao que consta do regulamento. Ocorre que o recorrente não observou que aquele valor nominal, que é o que está no decreto, que era 6 mil e pouco, sofreria reajustes periódicos de acordo com o artigo 374 do próprio decreto. Essa é a questão essencial. No presente caso, como bem constou dos fundamentos do lançamento, o valor foi atualizado nos termos da portaria do Ministério da Previdência número tal, que reajustou os benefícios mantidos pela Previdência Social em 7,66% a partir de 1º de julho de 2001. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades e por negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 23, TMB Telec, acordam os membros do colegiado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse foi o item 23. O item... Eu queria ir para o item 3 da pauta, que foi... É 3? É. Item 3 da pauta, que foi um processo do Maurício, que saiu em vista. É só esperar o Paulo retornar. Senhora presidente, a senhora me dá 1 minuto para ir ao banheiro? 1 minutinho. Obrigado. Eu não sei porque a minha câmera está fechando. Está desabilitada. Eu vou ter que entrar de novo e sair, porque não estou conseguindo desabilitar. Habilitar, na verdade. Não está aparecendo mesmo você aqui, não. Eu vou reiniciar aqui. Tá. Aí, nesse aplicativo, o apoio tem que aprovar, né, a minha entrada. Isso. Eu vou fazer isso. Qualquer coisa, só avisa o apoio aí. Só aguardando o Wesley retornar aqui, o Maurício. A gente vai para aquele item 3 da pauta, Paulo. Avivante. Funcionou, Wesley? Obrigado.
Só esperar o Maurício retornar, que a gente vai para o item 3 da pauta, Vivante Serviços. A gente já fez a pauta da manhã, vai faltar só aquele item 10. E a gente já tenta antecipar alguma coisa já da tarde. O item 10, o voto está pronto, só queria fazer uma revisão de um tema ali, se fosse possível. Se não, se quiser julgar também, a gente pode fazer em sessão. Vamos lá, doutor Maurício? Vamos lá, senhora presidente. Agradeço a gentileza dos minutinhos. Tomei muito chá aqui. Vivante Serviços. Foi um processo que na sessão passada saiu em vista para o doutor Paulo. O relator, na ocasião, votou por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CAF 119. Iniciada a votação pelo conhecimento, acompanharam o relator os conselheiros João Maurício, Wesley, Kleber e Fernanda. Então, nesse caso, só houve votação do conhecimento, se conhecia ou não conhecia do recurso. No caso, até o Paulo, os conselheiros votaram por conhecer do recurso, ok? Então, a doutora Mônica vota no mérito desse processo. E aí eu vou passar a palavra, doutor Paulo ou doutor Maurício? Doutor Paulo? Na verdade, doutora Sheila, acredito que seja para o doutor Paulo mesmo, que me abriu os olhos para uma questão, e depois da manifestação do doutor Paulo, provavelmente haja alteração do voto pelas considerações dele. Ok. Então, doutor Paulo. Ok, esse é um lançamento formalizado em função da anulação de um lançamento anterior. Vocês estão me ouvindo? Ok. Formalizado em função da anulação de um lançamento anterior, que foi anulado, segundo o acordo da DRJ, por vício material. Ocorre que qual era o vício? O vício era erro no fundamento legal. O lançamento original era da ordem de cerca de... Eu tenho valorizado, só um minuto. O lançamento original montou em R$ 44.760. Esse lançamento cancelado por vício formal por erro na fundamentação, no fundamento legal. O novo lançamento supera R$ 300 mil. Então, está notório aí que tem um aspecto material importante nesse no lançamento, a par da modificação da fundamentação legal. Então, eu entendo que o lançamento... Ligado. Só um pouquinho, Paulo. Pedi para desligar o microfone. Então, de fato, me parece que o vício do lançamento anterior foi vício material, efetivamente. Então, o novo lançamento deveria respeitar o prazo decadencial, que não foi respeitado. Então, são essas as considerações. E, senhora presidente, verificando a questão, esse deb-cab diz respeito a fatos geradores ocorridos entre 12 de 2003 a 6 de 2006, e a notificação aconteceu 12 de abril de 2012. Então, de fato, por qualquer dos viés que se olhe, esse lançamento está, de fato, fulminado pela decadência. Então, eu proponho alteração no meu voto para reconhecer a decadência desses créditos de multa. Ok. Então, foi um auto que foi lavrado por uma fundamentação legal diferente, então gerou um cálculo de multa diferente. E aí, no segundo lançamento, lavrou-se um 68, pelo que eu entendi, que é o de omissão de GFIP. Devem ter lavrado um de GFIP com incorreções, que tinha uma forma de cálculo diferente. E aí, lavrou-se o 68 em substituição àquele anterior. Aqueles julgados, doutor João, que o senhor falou lá da Câmara Superior, que fala do vício, é vício material, então, nessa situação. Não. O julgado diz que há erro na fundamentação, acho que é vício formal. Vou pegar aqui o julgado. Que eu fiquei na dúvida se não era. Apesar de ter um cálculo diferente, foi um erro de fundamentação legal, né? Que levou a um cálculo de multa diferente.
Paulo está sem microfone. Você tem o acórdão, ou Vital? Eu vou procurar o acórdão aqui. Tá vendo. Eu entendo que o quanto do tributo devido é eminentemente material. Esse caso aqui, eu concordo com o Paulo, esse caso é diferente, né? Porque não, é um erro de fundamentação que modifica o valor do tributo. Não só o valor, modifica a base de cálculo, modifica tudo. Ele é diferente. Eu não sei se o acordo da Câmara Superior era esse o caso, eu acho que não era esse caso que alteraria a matéria tributada. Veja, Mas eu vou pegar o acordo aqui e vou trazer. Paulo até identificou um julgado da Câmara Superior interessante, que é o 9303005458, que expressamente menciona que a ausência ou erro na modificação é nulidade e é um vício material. Não, é esse julgado mesmo que eu estava procurando. Então é isso mesmo, doutor Maurício. Eu estou enganado. É isso. Isso. Eu me lembrava que já havia sido decidido pela Câmara Superior a natureza do vício. Uhum. Então, nesse caso, a Câmara Superior entendeu que era material. É isso, doutor Paulo? Eu achei um julgado de 2017. Que é esse que eu reconheci, Paulo. Tá. Ok. Qual é o acordo? Qual o número? 93. 92, qual é? 9303005458. Pode repetir, por favor? 9303? 005458. O argumento que eu desenvolvo aqui não é só pela jurisprudência, não, é porque no caso de fato concreto aqui não é apenas a natureza de ter sido anulado só por um erro na fundamentação legal. Existe um erro também na definição do quanto do tributo devido. Eu acho que isso aí é um contexto diferente, entendeu? Está na matéria. Se eu citasse uma lei que não existe, por exemplo, mas o fato foi tributado adequadamente, não houve nenhuma mudança no tributo devido e apurado, seria só um mero erro formal ao meu modo de ver, que não é o caso aqui. Ele se utilizou de uma legislação no lançamento anterior, abriu mão daquela, foi para outra legislação que dá outra consequência tributária completamente distinta. Então, não é só simplesmente uma falha em usar uma fundamentação, não. Foi uma falha em apreciar os fatos e dar a consequência jurídica que decorreria, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Doutora Mônica está analisando o acordo. Esse acordo não é da segunda sessão, né? 9303. Pode seguir. Podemos? Doutor João, também? Podemos seguir? Então, vamos lá. Eu vou acompanhar o relator. Tá. Então, doutor João vai acompanhar o relator. O relator está votando por dar provimento ao recurso. Tá, doutor Wesley. Eu acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Mônica. Eu vou divergir, vou acompanhar a decisão de Pica. Tá. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Tem que desligar o microfone, Wesley.
Doutor Maurício? Eu sou relator, né, Sheila? Ah, você é o relator. É que o Paulo estava falando, eu estava achando que era. Nossa, eu estou na dúvida, assim. Eu entendo que alterou o quantum devido. Eu vou acompanhar, mas eu confesso que eu quero estudar um pouco melhor isso. Acordo aos membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso. Tem sido a conselheira Mônica, Renata, Melo, Ferreira, estou e negou o provimento. Que negou-lhe o provimento. Então, item 3, Vivante, acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso. Vencida a conselheira Mônica Renata Melo Ferreira Stouck, negou-lhe provimento. Bom, eu vou antecipar a pauta da tarde aqui. Só interromper um instante. O Maurício, foi essa mesma decisão que você mencionou? Essa da terceira sessão? Não entendi, Mônica. Era o João Maurício. Ah. Não era o João Maurício? Não falei Maurício, não? Você falou Maurício, é porque o outro é Maurício. Maurício. Maurício e João Maurício. Ô, Mônica, não, eu tenho que olhar se é a mesma decisão. Ah, entendi. Eu não olhei. Pensei que você já tinha porque visto. eu já me deparei com essa situação ontem. Eu sei que tem decisão da Câmara Superior. Mas independente da decisão da Câmara Superior, se é essa ou não, eu concordo com os fundamentos do Paulo. Sim, que nesse caso, ainda que a Câmara Superior tenha entendido que seria visto de natureza formal, ainda que houvesse entendido isso em algum julgado, eu tenho a impressão que não seria uma matéria tão parecida com essa, que, na verdade, houve um erro de capitulação. O fato era para colocar numa um outro dispositivo legal que dava outras consequências, como disse o Paulo. Sim, eu entendi a fundamentação. Fiquei curiosa só com esse outro acordo para procurar. Acordo, Se você encontrar, você me passa. Vou pesquisar aqui também. Obrigada. Eu vou antecipar os processos da tarde. Maurício, a gente vai para o Novartis Biociências. Ele é do 24 até o 28. Aí você vê qual que você quer começar. Pois é, acho que podemos começar pelo... Deixa eu ver. Podemos começar pelo 24 mesmo, que o 24 é o primeiro, os demais são todos apensos a eles. E aqui o curioso é que o recurso ele foi simplesmente, independente de ser obrigação acessória, obrigação principal, o recurso ele foi o mesmo para todos eles, certo? Então, começo pelo 24. Tá? Então, esse recurso voluntário, e-folhas 2.174 a 2.183, em que o recorrente sustenta em síntese. De acordo com a documentação acostada aos autos, inexistem as diferenças entre valores supostamente devidos e aqueles recolhidos como indicado pela fiscalização. Ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido, a rubrica férias, objeto de lançamento indicada pela fiscalização, corresponde às férias proporcionais pagas em decorrência de rescisão do contrato de trabalho, independentemente do código adotado pela recorrente para fins exclusivamente de registros internos na sua contabilidade.
No que diz respeito à rubrica Auxílio Doença Empresa, caberia a fiscalização comprovar que o referido benefício não era extensivo à totalidade dos empregados da empresa. E no que concerne à rubrica Antecipação 13º Salário, os documentos acostados às folhas 1101 a 1133 comprovam não apenas o recolhimento do valor de 8.920, como equivocadamente afirma o acórdão recolhido, mas também as demais importâncias citadas como transferências entrada e transferências saídas na planilha acima apresentada, as quais totalizam R$ 1.559.586, montante esse correspondente ao 13º salário antecipado. O recurso é acompanhado de alguns documentos, folhas 2.184 a 2.199. Essa questão diz respeito ao auto de infração 37.176.3754, folhas 2 a 78, que constitui crédito tributário de contribuição previdenciária sobre a remuneração de empregados e aquelas destinadas para o financiamento de benefícios da incapacidade laborativa, certo? Relativos aos fatos geradores ocorridos entre 1 de 2004 a 12 de 2004. Tá? A notificação aconteceu em 21 de 12 de 2009, certo? Cito aí quais são a descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, folhas 57 a 61. Menciono também alguns outros documentos que constam aí do processo, como demonstrativo do cálculo da multa mais benéfica, demonstrativa das diferenças da folha versus GFIP apuradas, relatório de definição de rubricas da base de cálculo da folha, né? Que mais? A impugnação também veio acompanhada com uma série de documentos, e por fim a Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo, por meio do acórdão 16.25.918, de 6 de junho de 2010, folhas 2.159 a 2.167, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido aí na ementa abaixo. Esse é o relatório do essencial. O recurso me parece tempestivo e dele conheço integralmente. No que se refere ao mérito, se os senhores perceberem, eu mudei um pouco a sistemática. Quais foram as matérias devolvidas? Tentei fazer com que ficasse mais claro. As matérias devolvidas: a não incidência das contribuições sobre parcelas supostamente excluídas do conceito de salário e contribuição, né? Argumenta a contribuinte que é indevida a incidência das contribuições lançadas pela auto de infração sobre os valores pagos a título de férias indenizadas e complemento do auxílio-doença fornecido pela empresa, isso porque estariam acobertadas pelas exceções constantes do artigo 28, parágrafo 9º, alíneas A e D da Lei 8.212/91, e se exigiria, portanto, a análise específica das afirmações, do contribuinte acerca desses valores, realizando o necessário cotejo com o quanto decidido no âmbito lá da DRJ. Tá? Os valores, então, referentes ao pagamento de férias. Entende a recorrente que a rubrica férias corresponde às férias proporcionais pagas em razão de rescisões de contrato de trabalho, apesar dos códigos adotados para o registro interno de sua contabilidade. Entretanto, não lhe assiste razão. Nesse ponto, deve-se lembrar que o correto preparo das folhas de pagamento e demais documentos contábeis é de responsabilidade da contribuinte, chegando a constituir-se como obrigação acessória, de acordo lá com o artigo 32, incisos da Lei 8.212. A própria existência de tais normas revela que a organização da contabilidade, que também se expressa na regularidade dos códigos utilizados para identificar as rubricas correspondentes à natureza dos pagamentos efetuados, não se presta exclusivamente ao controle interno da empresa, evidentemente. Com efeito, tal estruturação também é necessária para que a fiscalização identifique com clareza os fatos geradores efetivamente ocorridos, possibilitando a constituição do crédito tributário quando constatada divergência com as declarações apresentadas à Previdência Social, como foi o caso dos autos. Nesse sentido, cabe reiterar o quanto afirmado pela DRJ no que diz respeito à utilização de códigos divergentes pela recorrente para identificar os pagamentos referentes a férias, aqueles a título de férias proporcionais indenizados. E aí eu transcrevo uma parte da decisão da DRJ. De fato, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que, na realidade, os pagamentos efetuados com o código 800, objeto do lançamento, tratar-se-ão realmente de férias proporcionais por extinção do contrato de trabalho, inclusive porque não houve sequer a vinculação das alegações aos documentos que supostamente as comprovariam. Cabe apontar aqui a recente decisão do STF, no recurso extraordinário 1072486, em sede de repercussão geral, alterando o posicionamento outrora adotado pelo STJ sobre matéria nos seguintes termos. Dessa forma,
não se revela... Eu vou depois, senhores, incluir a ementa também. Dessa forma, não se revela devido à pretendida exclusão da base de cálculo do montante lançado. Dos valores referentes ao complemento do auxílio-doença pagos pela empresa. A recorrente limita-se a indicar que deve haver a exclusão dos referidos valores da base de cálculo, pois seria ônus probatório da fiscalização demonstrar que os benefícios não eram extensíveis à totalidade dos empregados, de forma a não subsumirem a regra do 28, parágrafo 9º, a linha A da 8.212. Isso porque, segundo ele, compete ao fisco, como regra geral, a prova da ocorrência do fato gerador tributário, reunindo os elementos caracterizadores da infração indicada no auto de infração. Contudo, equivoca-se a recorrente nessa questão, já que a fiscalização demonstrou os elementos pelos quais foram constatados os fatos geradores, conforme se identifica pelo relatório fiscal da infração e planilhas anexas, folhas 57 a 71. Ao contrário das alegações no recurso voluntário, a assertiva de que o benefício era extensivo a todos os empregados se trata de alegação defensiva da contribuinte, devendo ser comprovada através de documentos hábeis para tanto, que não ocorreu nesse caso, né? Atentes para a redação do dispositivo, cito o artigo 28, parágrafo 9º, a linha N, fica claro que a redação adotada pela legislação condiciona a exclusão das verbas pagas a título de complementação de auxílio-doença à extensão desse benefício para todos os empregados do sujeito passivo. Nesse sentido, parece razoável que seja do contribuinte o ônus de comprovar o preenchimento de tal requisito, posto que configura fato constitutivo do direito de exclusão do referido valor do campo de incidência da contribuição. Cito, então, a ementa do acórdão 9202008463 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, mencionando justamente que a não extensão a todos os empregados e dirigentes faz com que incida a contribuição. Como informa a DRJ, a contribuinte não contesta o enquadramento nem o pagamento em sua defesa, nem o pagamento. Em sua defesa, confirma que pagou a referida verba. Assim, ratifica-se o posicionamento adotado no sentido de que a impugnante menciona o fundamento que ensejaria a exclusão da complementação do benefício pago pela empresa ao empregado, mas nada prova, sequer afirma, quanto ao preenchimento da condição legal. De fato, o contribuinte deveria ter demonstrado a extensão coletiva de tal complementação, como, por exemplo, a previsão em cláusula comum nos contratos de trabalho, ou, no mínimo, que atende uma disposição de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho que a empresa fosse signatária. Sendo assim, não há razão para alterar o lançamento, me parece. Dos pagamentos a título de adiantamento de 13º salário. Assevera a recorrente que as diferenças identificadas pela fiscalização se devem a adiantamentos dos pagamentos de 13º salário. Porém, cabe aqui reiterar o quanto afirmado pela DRJ, já que a recorrente não relacionou os documentos apresentados com cada uma das justificativas constantes da planilha de folhas 2177 a 2182, que é igual àquela constante da impugnação de folhas 79 a 87. E aí eu faço a transcrição daquilo que menciona a TRJ, né? Que, enfim, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, e sugiro ratificar o posicionamento adotado, razão pela qual indefiro a exclusão pretendida. A conclusão é que, diante do exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento formalizado pelo auto de infração número tal, como voto, senhores conselheiros, no 24. No 25, posso fazer assim, senhora presidente? Ou a senhora prefere votar um por um? A senhora está muda para mim, senhora presidente. Agora foi? Agora sim. É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa, só a única coisa que muda é que alguns são obrigações acessórias, mas as argumentações são exatamente as mesmas. Inclusive, é interessante identificar que inclusive, as páginas mencionadas nos recursos se referem a esse 24, ao principal, não ao apenso, né? Então, o 25, por exemplo, o 25 diz respeito, são exatamente a mesma argumentação, eu enfrento... No 25, eu também conheço integralmente do recurso. No 25, a questão diz respeito a créditos tributários de contribuição previdenciária de segurados
empregados, trabalhadores temporários e avulsos, também de 1 de 2004 a 12 de 2004. A notificação aconteceu 21/9 de 2009. Nesse caso, no 24, também conheço integralmente do recurso e, em razão dos mesmos argumentos do 24, eu voto por julgar improcedente o recurso voluntário, né? Mantendo integralmente o lançamento formalizado. No 26, senhora presidente, no 26, o 26 são as mesmas argumentações também, certo? O 26 diz respeito à contribuição previdenciária destinada a terceiros, salário, educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, certo? Também de 1 de 2004 a 12 de 2004. Nesse caso específico, conheço do recurso integralmente, né? E também voto por negar provimento ao recurso voluntário, né? Julgar improcedente, o 26, pelos mesmos argumentos. No 27, senhora presidente, é um descumprimento de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 59, certo? Lamentavelmente, são os mesmos argumentos, né? São os mesmos argumentos. Nesse caso específico, eu também conheço integralmente do recurso e aqui só faço uma menção que, por se tratar de uma multa com valor fixo, não há lugar para aplicação da súmula CARF 119. Então, também voto por negar provimento ao recurso, mantendo o lançamento. E, por fim, o 28, senhora presidente, é também de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 68. A argumentação é absolutamente a mesma, absolutamente a mesma. Também conheço do recurso e, pelos mesmos argumentos, senhora presidente, eu voto por negar provimento ao recurso. A não ser que nesse caso do 68, especificamente do caso 28, seja o caso da aplicação da súmula CARF 119. E aqui eu fiquei em dúvida, inclusive marquei em amarelo aqui, porque não sei, sinceramente, se essa multa tem valor fixo. Se ela tiver valor fixo, não se aplica o 119. Se ela tiver o valor fixo, acredito que talvez seja o caso de aplicarmos a súmula CARF 119. E aí, nesse caso específico, daríamos parcial provimento ao recurso, a fim de aplicar o disposto na súmula CARF 119. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Sobre a súmula CARF 119, ele pediu alguma coisa relacionada à multa? Porque ele só, pelo que eu vi, ele só questiona, eu estou olhando aqui as razões de recurso, ele só questiona... Senhora presidente, não há nenhum pedido relativo à multa, não, senhora presidente. A gente tem feito isso de ofício, essa 119? Não, né, João? Não? Bem, se não é caso de reconhecimento de ofício, senhora presidente, então nego o provimento ao recurso. Porque as razões de recurso aqui, ele toca no assunto só em relação às diferenças, a questão das férias, auxílio-doença, ele fala da questão das rubricas, mas ele não fala nada de multa, pelo que eu vi aqui no relatório. A gente tem, desculpe interromper, doutor Maurício, o doutor Wesley bem coloca a questão, em havendo questionamento quanto a valor de multa, ainda que não seja para a aplicação da súmula, a gente entende que a matéria foi devolvida e até aplica a súmula, a gente já decidiu isso outras vezes. Uhum. Às vezes ele não tem conhecimento da súmula em si, mas questiona o valor da multa. Agora, quando ele está questionando... multa... mas quando ele está questionando a rubrica, por exemplo, no 68, ele fala que as férias, né, as outras rubricas, auxílio-doença, não comporiam a base de cálculo. De uma certa forma, ele está questionando a base da multa do 68, né? Não, a unidade preparadora aplicará aquele parecer da PGFN, ela aplicará. Sim. De todo jeito, a multa que ele irá pagar será a multa... Essa é a mais benéfica. Mais benéfica, de todo jeito. A questão é, será por determinação do conselho ou não? Será por determinação do acordo ou não? Esse é o ponto essencial. Ora,
Se ele trouxe a matéria, se ela tiver devolvida, a gente reconhece a retroatividade benéfica. Se não, a gente não reconhece. Ele vai lá na execução, vai ser reconhecido de ofício. Mas ele não é pelo acordo. É pela autoridade preparadora que está calculando o tributo a ser pago, na cobrança. É porque aqui o crédito se refere a 2004 e ele foi lançado em 21/12/2009. Foi bem no mês, mais ou menos, da vigência da MP, né? Não foi no finalzinho de 2009? Por aí. Então, pode ser que ele realmente não tenha aplicado, né? Então, ok. Então, seria o caso de negar provimento, João. Tá. Alguém tem algum questionamento? Então, todos os processos que o doutor Maurício resumiu aqui, do item 24 ao item 28, ele está encaminhando para negar provimento ao recurso. Então, vou colocar em votação todos esses itens, tá? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Os itens 24. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque você abordou questão de multa, né? Uhum. E isso foi decidido no acordo recorrido, reconhecendo que foi aplicada a multa mais benéfica, entendeu? Então também nem era matéria Nem é. discutir. Obrigada, Paulo. Porque foi 2009, ele poderia ter aplicado, né? Isso que eu falei já. Uhum. Então, ó, dos itens 24 ao 29, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 29, acho que não, é só 28. Ao 28, quer dizer, ao 28. Obrigada, Mônica. O 29 é do Dr. Wesley. Já são 11h53. Esse 29 é tranquilo, Wesley, para a gente fazer? Para a gente finalizar nele? Eu vou ver aqui que eu não lembro qual que é o 29. Peraí. 29... É tranquilo, é tranquilo. Não, é tranquilo, é tranquilo. Ok. Então vamos fazer o 29. Dá para fazer, em 10 minutinhos a gente faz. Só por conta do almoço. 29, então. Vocês estão com o voto aberto? No relatório eu deixei o nome de outro nome, mas é Gerdau Aço Minas, na emendazinha tá ok. E ali no relatório eu já corrigi aqui que está com outro nome de Pignata. Trata-se de crédito lançado em desfavor de Gerdau Aço Minas, tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada. E de acordo com o relatório fiscal, a empresa deixou de comunicar deixou de registrar, na verdade, 35 comunicações de acidente de trabalho ao INSS. Os empregados que tiveram alterações nos exames médicos, caracterizados como doença ocupacional, conforme arquivo digital, alterados de janeiro a agosto de 2006, apresentados pela empresa. Os referidos empregados estão discriminados na planilha de folhas 29. A decisão de primeira instância retirou o agravante da multa aplicada referente à reincidência, em folhas 220 e seguintes. E no recurso voluntário, né, a recorrente alega nulidade da decisão de administrativa por falta de prova técnica. No mérito, aduz que a decisão de piso não não fundamenta a sua conclusão, apenas reitera a decisão, o relatório fiscal.
renova integralmente os termos e documentos lançados na impugnação, requerendo sejam observados os fundamentos da necessária prova técnica, tudo como a seguir exposto no seu recurso. A interpretação do relatório é de profundo equívoco, uma vez que o simples fato de relacionar exame alterado não condiz com a condição prevista no artigo 19 e 22 da Lei 8.213 de 99, só sendo relacionado por tratar de agravo já constituído na saúde do trabalhador, sem qualquer evolução. Portanto, demonstra a eficácia das medidas protetivas adotadas para com o meio ambiente e saúde do trabalhador. A apuração de ofensa à saúde do segurado só pode ser comprovada com o devido estudo epidemiológico, motivado pela qual a análise dos prontuários médicos por perito médico competente é imperativo na presente demanda, sob pena de profundo cerceamento de defesa, ofensa essa de cunho constitucional, que já restou previamente arguído para eventual resistência judicial. Pede novamente a perícia médica. Discorre longamente sobre as questões técnicas dos problemas auditivos identificados pela fiscalização, alegando que toda PAI, né, é uma perda auditiva, neurosensorial, mas nem toda perda auditiva neurosensorial pode ser classificada como PAI, de natureza ocupacional. PAI, o referente à CAT, comunicação de acidente do trabalho, e pede cancelamento. Bom, na preliminar, nulidade de cerceamento de defesa, alega recorrente que, em razão de que não teria tido fundamentação da decisão de piso e também por ter sido indeferido o pedido de diligência. Não estou acatando, presidente, essa alegação, porque está bem fundamentada aí a decisão de piso, nas folhas já citadas, os 220 seguintes, dispositivos, muito bem fundamentado, inclusive. O cerceamento de direito de defesa não vislumbra aí pelo artigo 59 do PAF, porque o fato de indeferir a diligência, no caso, não trouxe aqui a agravante para a recorrente, porque ela pôde produzir todas as suas defesas. E lembrando que neste processo é um processo de obrigação acessória. Logo, tudo que foi discutido nas obrigações principais, em decorrência dessa falha, né, ou de não ter comunicado de forma adequada ao INSS, muito provavelmente tenha sido debatido num processo específico. Em que pese nós temos dois processos que podem ser debatidos de maneiras diferentes, esse aqui ele é um pouquinho diferente, porque é o segundo momento, né, a comunicação já ao INSS, que é uma obrigação, ela já advém de uma perícia médica, ela já vem de uma avaliação do próprio INSS, então caberia aí a recorrente trazer um laudo diferenciado, pelo menos por uma amostragem, que não foi o caso do processo. Então, não estou acatando o cerceamento do direito de defesa. Do dever de cumprimento de obrigação acessória, como já dito, a recorrente teria sido acusada de deixar de comunicar a Previdência Social de 35 ocorrências do CAT, em razão de que tiveram alterações nos exames, né, caracterizados aí pelas informações de janeiro a agosto de 2006. E segundo o relatório fiscal de folhas 28, a recorrente infringiu, portanto, aí dispositivos do regulamento da Previdência Social. E no seu recurso ela alega questões técnicas diversas, alegando o nexo causal da atuação, com as correspondências das contratações do médico do INSS ou laudo pericial emitido. Entendo que nessa autuação é inegável que o momento para análise da questão é, de fato, no processo principal, onde a autuada não trouxe nenhuma informação, pois a comunicação do acidente ou do incidente de questões laborais se dá no segundo momento, onde já constatada a intercorrência médica, ou seja, é uma obrigação acessória da contribuinte que, se descumprida, deve ser imediatamente penalizada, de forma objetiva. Portanto, eu não estou acatando as argumentações da recorrente. No pedido de diligência, como já mencionado, caberia aí a recorrente trazer, pelo menos, alguma informação
plausível, ela discorre muito bem, inclusive, sobre as questões técnicas. Mas, como dito, né, precisaria de um laudo aí para que a gente possa, pelo menos, avaliar de forma mais profícua, o que não foi o caso no presente caso, no presente processo. Foi baseado em todos os já sequenciais laudos do INSS. Então, eu defiro o pedido de diligência. Por ante exposto, voto conhecido do recurso voluntário não acolher a preliminar, indeferir a diligência e, no mérito, negar-lhe provimento. Algum questionamento, pessoal? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Não saiu. Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 29, Gerdau. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, em deferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eu vou interromper a gravação para o almoço